No vídeo de hoje você vai aprender como fazer da forma correta a leitura e interpretação do gráfico, seja ele de criptomoedas, seja ele de ações. Hoje você vai aprender qual a forma correta, o que você tem que observar para você conseguir fazer a melhor entrada do seu ativo. Mas antes vou pedir a sua ajuda para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não ficar de fora de nada. Então talvez você já esteja dentro do mercado há algum tempo, porém você ainda tem dificuldades em fazer a interpretação de gráficos. Eu estou aqui dentro do TradingView. Para você que ainda não tem conta no TradingView, vou deixar o link aqui abaixo para você. É bem simples para você fazer a abertura de conta e aí você já consegue ter acesso já ao TradingView. E aqui você consegue já buscar o ativo que você quer, aqui no canto esquerdo superior. Você consegue buscar o ativo que você quer, seja ele em ações, seja ele em criptomoedas ou qualquer tipo de ativo você consegue buscar, pesquisar aqui. Mas eu não vou me estender nesse assunto, eu estou aqui dentro do gráfico do Bitcoin, BTC pareado com o dólar, o USD. Então, qual é o primeiro ponto que você tem que analisar dentro de um gráfico? É muito importante você analisar o tempo gráfico que você está analisando. Estou aqui no gráfico diário, cada barra equivale a um dia. E aí, se você diminuir aqui os tempos gráficos, tem de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos. Né? Então, nesse caso, 15 minutos, cada barra equivale a 15 minutos. Então, o que eu recomendo você fazer no primeiro momento? É você usar um tempo gráfico maior, seja ele de 4 horas ou o diário. Então, 4 horas ou o diário. Nesse caso, vou usar o diário, por quê? Porque, em primeiro lugar, você tem que saber qual é a tendência do mercado. E para você ver a tendência do mercado, é só você ir num tempo gráfico maior. Porque se você ir num tempo gráfico menor, a tendência talvez esteja em alta, né? Só que se você vier num tempo gráfico maior, a tendência está em baixa. Então é importante você saber qual é a tendência do médio, do longo prazo, para você não ficar perdido e às vezes achar que o mercado vai subir e ele acaba caindo porque você está olhando dentro do tempo gráfico errado e você está operando uma tendência errada. Então, o que a gente analisa aqui? O primeiro ponto, dentro de um gráfico de tempo maior, você tem que saber qual é a tendência do mercado. Olhando aqui, a gente consegue ver que a gente está numa tendência de alta no longo prazo, né? Então, como é que eu identifico isso? A gente identifica onde a gente tem os fundos do mercado. Os fundos têm que estar sempre acima do fundo anterior. Então, a gente tem os fundos aqui, está sempre acima do fundo anterior, onde o mercado acaba parando, né? Então, aqui a gente tem outro fundo. Com isso, a gente consegue traçar aqui uma linha de tendência de alta e a gente consegue identificar que sim, a gente está numa tendência de alta, porque toda vez o preço bate aqui nessa linha que eu tracei, ele sobe, bate, sobe. Aqui ele fez um rompimento, mas foi um falso rompimento. Percebam que o fundo ainda está acima do fundo anterior aqui, desse aqui pelo menos, né? Então acontece isso muito, né? Não é uma coisa, o gráfico não é uma situação perfeita. Às vezes ele faz esses falsos rompimentos para justamente enganar as pessoas. Então ele acaba fazendo esses fundos aqui em cima dessa linha de tendência e no gráfico de longo período, de médio período, ele me mostra que a gente está em tendência de alta, certo? Então você tem que analisar qual é a tendência. Se a gente diminuindo o tempo gráfico e num tempo gráfico menor aqui de 4 horas, por exemplo, talvez a tendência não seja a mesma. No de 4 horas a gente percebe que ele iniciou aqui uma tendência de médio período de baixa. Desde que ele estava aqui, ele começou a fazer os fundos abaixo do fundo anterior, né? E não mais acima. Então começou a fazer os fundos abaixo aqui. Isso caracteriza, então, se a gente pegar essa ferramenta aqui, uma tendência de baixa. Aqui a gente tem, traça aqui, no médio período a gente tem uma tendência de baixa. A gente até pode colocar lá em cima também, ligando os topos, a gente consegue identificar que a gente tem tendência de baixa, porque os topos
acaba ficando sempre abaixo dos topos anteriores e os fundos acabam ficando sempre abaixo dos fundos anteriores também, né? Então, no médio prazo, está em tendência de baixa. Então, aqui a gente já tem algumas informações importantes, que é você saber que no longo prazo está em tendência de alta e no médio prazo aqui ele iniciou uma pequena tendência de baixa, né? Por quê? Porque como ele se afastou muito aqui dessa linha aqui, até vou voltar aqui no gráfico diário, como ele se afastou muito dessa linha aqui no gráfico diário, ela dá tendência de alta, o preço veio aqui, subiu e se afastou muito dessa linha, ele começa a fazer um processo corretivo, né, para vir próximo aqui ou até encostar dentro dessa linha de tendência de alta do longo período. Então, é normal que diminuindo os tempos gráficos, a gente inicie uma tendência de baixa. Então, voltando aqui para o gráfico de 4 horas, você consegue identificar que quando o preço está muito afastado da linha de tendência de alta do longo prazo aqui, ele tende a vir aqui oscilar e vir se aproximar dentro dessa linha de tendência de alta. Com isso, formando essa linha de tendência de baixo do médio período, e aí você consegue identificar que quando ele começa um processo de lateralidade, que o preço não sobe muito e nem cai muito, começa a lateralizar, começa a fazer fundos abaixo dos fundos anteriores, você tem que se ligar que está iniciando um processo de tendência de baixa, e aí você tem que, tendo pelo menos 2, 3 pontos aqui, você consiga ligar essa linha de tendência aqui, né? Também aqui em cima você tem 2, 3 pontos, você consegue ligar as linhas de tendência. Você vai saber que toda vez que o preço atingir a parte inferior dessa linha de tendência aqui, é um ponto interessante para você fazer a compra, principalmente para quem quer fazer day trade. Imagine que o preço estivesse dessa forma aqui. O gráfico estivesse assim, né? Você conseguiu ligar esses dois pontos aqui. A partir daí você sabe que toda vez que ele tocar na parte inferior aqui é um período de compra, porque você vai conseguir fazer algumas operações de day trade, de swing trade, né? Porque você traçou esses dois primeiros pontos, aí você tem referência para onde o preço pode ir. Da mesma forma aqui em cima, você traçou os dois primeiros pontos aqui e estendeu, você vai saber onde o preço vai servir como suporte e resistência. Então, imagina que o preço estivesse aqui, você iria aguardar ele fazer um toque para você fazer a compra, depois você iria aguardar fazer o toque na parte superior aqui para fazer a venda. Você iria aguardar o toque da parte inferior aqui para fazer a compra e iria aguardar aqui para fazer a venda no toque superior, né? Então, veja que é um processo bem simples. E quando o preço tocasse nessa linha de tendência aqui do longo prazo, ou chegasse perto, pelo menos, você saberia que também é uma época que você vai poder fazer a compra. Se a gente diminuir mais ainda o tempo gráfico aqui para 1 hora, geralmente você vai usar muito aqui de 1 hora, você vai ver que está bem parecido aqui com o que a gente traçou no gráfico de 4 horas. Vocês estão percebendo como é importante você começar a traçar as linhas de tendência no gráfico de tempo maior e ir diminuindo, porque aí você já vai tendo as informações aqui, conforme você diminuir o tempo gráfico, você já vai ter as informações que você precisa aqui, ó. Você percebe que está perfeitamente o preço do ativo tocando onde a gente fez as marcações, né, no tempo gráfico de 4 horas, e você abaixando para 1 hora, você já consegue ver aqui mais com exatidão aonde os melhores pontos de comprar e os melhores pontos de vender. Com isso, você consegue também traçar as resistências e os suportes. Eu gosto muito de primeiro analisar as tendências, traçar as tendências, para depois você traçar aqui suporte e resistência. Suporte e resistência a gente pode voltar aqui no gráfico de 4 horas novamente, sempre começa com um tempo gráfico maior e depois vai diminuindo. O que é suporte e resistência? É você traçar aonde o preço do ativo alcançou o seu topo histórico, que no caso é aqui. Ele bateu aqui, voltou, depois não conseguiu mais romper.
e você conseguir aqui também traçar o suporte da onde o preço do ativo ele bate e sobe, bate e sobe. Nesse caso aqui seria mais ou menos aqui, o preço subiu aqui, bateu aqui, ele veio aqui, bateu aqui, subiu, ele quase chegou lá em cima e caiu, bateu aqui, subiu, né? Bateu aqui, ele fez um rompimento, né? Mas aí a gente tem a linha de tendência aqui que segurou, né? Então, suporte e resistência tem que andar junto com as linhas de tendência, que ó, você vê que se ele rompe a linha de suporte, ele vai segurar na linha de tendência aqui, ó, isso, a linha de suporte da tendência. Como aqui não chegou a pegar a linha de resistência, mas ele segurou na linha de tendência, né? E aqui também você consegue marcar alguns suportes que na verdade anteriormente eram resistência, né? Aqui era uma resistência, mas depois que o preço rompeu essa resistência, ele se torna um suporte, como a gente vê aqui, ó, nessa época aqui de dia 7 de julho de 24, ele rompeu para baixo aqui o nosso suporte primário e veio num suporte secundário aqui, coincidindo com o que era resistência anteriormente, né? Então, você pode ir traçando aqui tudo aonde é suporte e resistência. Aqui também a gente tinha uma resistência que hoje também é um suporte e vai coincidir também com a nossa linha de tendência aqui, ó, de longo prazo, né? Então, é importante você marcar suportes e resistências do preço do ativo para você saber onde o preço pode cair para você comprar. Lembrando que é importante sempre você comprar em suporte e vender em resistência, isso para quem pensa em day trade, em swing trade, né? Então aqui eu tracei tudo onde pode ser suporte e resistência. Nesse caso aqui tracei o que seria suporte, né? Anteriormente era resistência. E aí a gente consegue ter um norte aqui do que fazer com nossos ativos. Lembrando que isso aqui eu só estou fazendo de uma forma bem simplificada. Se você quer aprender análise técnica com todas as ferramentas que eu uso para identificar os melhores pontos de compra, os melhores pontos de venda, aí eu tenho um treinamento que eu vou deixar o link aqui abaixo e é análise técnica sem segredos. Aí você vai aprender tudo sobre análise técnica, não só sobre suporte e resistência e linha de tendências, mas você vai aprender as ferramentas principais que eu uso e alguns setups também que eu uso que tem me trazido muitos resultados. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui abaixo nos comentários que você gostou. Se você quiser me ajudar também, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não ficar de fora de nada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.